CBN Saúde. Está começando o CBN Saúde, que nesta segunda-feira fala sobre osteoporose, principal causa de fratura em pessoas com mais de 50 anos e um dos temas do Congresso Brasileiro de Reumatologia, que será realizado em setembro. O nosso entrevistado é o reumatologista Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, doutor, bom dia. Olá, doutor, me ouvindo? Oi. Nós estamos ao vivo com o reumatologista Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Olá, bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN, um prazer falar com vocês e trazer essas novidades, bastante novidades, Luciana, principalmente na osteoporose, como você falou, mas temos também o dia da conscientização das doenças reumáticas, será no dia 1º de setembro, agora em 16 estados. Bom, mas para começar então falando sobre a osteoporose, doutor, que vai ser inclusive um dos temas do Congresso Brasileiro de Reumatologia em setembro, né? O que é a osteoporose? A porose é como se fosse um osso que perde a calcificação, o ósseo do osso. Então, a osteoporose seria um osso que não tem mais calcificação. Luciana, seria isso como uma madeira que é normal, uma madeira que tem aquele cupim, tá me entendendo? Acho que fica mais fácil para os seus ouvintes entenderem. Ela fica frágil, ela fica quebrável. Assim são os ossos. Com o tempo, depois nós podemos explicar mais especificamente, com o tempo os ossos vão se perdendo. Então, nós nos formamos até os 25 anos, todos nós nos formamos até os 25 anos, e a partir daí nós vamos perdendo algumas características, né? A pele, a visão, a audição e o osso também. Então, o osso vai ficando menos rígido, vamos assim dizer, porque ele perde cálcio da sua estrutura. Isso faz com que ele fique mais frágil. Então, a osteoporose não é só a perda de osso, mas principalmente são as fraturas que levam a casos graves. Bom, e como prevenir? É possível retardar esse processo de envelhecimento, de perda óssea? Sim, é possível, porque existem os fatores que nós podemos mudar, né? Que são os hábitos de cigarro, bebida, exercícios, medicamentos, que são, por exemplo, corticoide, anticoagulantes, são possíveis de levar à osteoporose. Esses a gente pode mudar. Agora, os imutáveis são o quê? A genética, a estrutura da pessoa, isso não podemos mudar, né? A genética é um fator muito importante. Então, nós temos que ver todos esses fatores. Então, o que nós orientamos? Por exemplo, mãe grávida, que ingira bastante alimento, proteínas, vitaminas, sais minerais e cálcio. Para quando o nenê sendo formado no seu útero, ele já tem uma estrutura óssea muito importante. No crescimento também, alimentação, atividade física é importante. E depois, logicamente, isso é uma prevenção a longo prazo. A curto prazo, depois que, por exemplo, pessoa que tem osteopenia, que é uma fase entre o normal e uma perda muito grande, que se chama osteopenia, antes da osteoporose, existem medicamentos, existe vitamina D, existem cálcio que nós damos para as pessoas, e exercícios físicos são importantes. Lógico, numa fase maior, nós damos medicamentos de última geração. O senhor falou em corticoides, a nossa ouvinte Regina, ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que ela tem crises de rinite e utiliza a cada crise o medicamento que é a base de corticoide, ela até falou o nome aqui, o Predsim, ela diz que toma às vezes até 3 vezes ao ano esse medicamento, e isso acelera o processo de osteoporose? Quando a dosagem, 20 miligramas é uma dosagem razoável, mas quando você toma muito tempo, por exemplo, todos os dias, 20 miligramas, sim, pode levar a uma perda de cálcio, porque ele atua não só na parte assim, da formação do osso, mas também inibe a absorção intestinal do cálcio para ele ser aproveitado no osso. Mas se ela toma 20 miligramas 13 vezes ao ano, não é assim preocupante. O que ela não pode é tomar frequentemente, né? Por isso que é importante seguir os medicamentos, sempre seguir a orientação médica, né? No sentido de não ter prejuízo, não ter eventos adversos para poder trazer malefícios ao paciente. Se tomar a dose errada
numa forma errada, uma dosagem muito alta, pode provocar alterações no organismo da pessoa. Uhum. E como obter cálcio? Algumas pessoas precisam da complementação? Se você toma, por exemplo, um copo de leite, aí, 500 a 1 litro de leite por dia durante o dia, você está suplementando. Mas, logicamente, muitas vezes você tem que suplementar com medicamentos mesmo, não só com alimentos. E aí depende muito da pessoa, você vai fazendo o monitoramento dessa pessoa, se aumentou o cálcio, se a densitometria, que é o exame que a gente controla essas pessoas com osteoporose, osteopenia, então a gente tem que fazer esse acompanhamento, esse monitoramento para ver se nós fazemos só alimentação, só complementação. Mas a complementação é muito importante por causa da quantidade de cálcio necessário para ser absorvido. Uma parte é absorvido no intestino e a outra parte é eliminado. Então, quer dizer que a osteoporose é uma das principais causas de fraturas em pessoas com mais de 50 anos? Exatamente, esse que é o principal objetivo. Fazer a prevenção, no sentido de não fazer a fratura, porque se você está com o osso frágil, faz uma fratura, ele não se consolida ou demora muito para consolidar. Quer dizer, quer consolidar? Ele se grudar um no outro, né? E a gente faz a prevenção justamente para não evitar a fratura. O objetivo dos estudos, então, de osteoporose, evitar com que ela progrida, aumenta, são as fraturas. Da osteoponia para a osteoporose, geralmente quanto tempo? Então, Luciana, depende muito da pessoa, da genética, da atividade da pessoa, né, de medicamentos. Mas, assim, nós fazemos a densitometria, que é o exame que tem maior acurácia, que é o mais próximo da realidade, após a menopausa, após 3 a 5 anos após a menopausa. Mas, se você tem uma fratura antes, por exemplo, jovem, 30 anos, por exemplo, tem uma fratura, que seja uma fratura de baixo impacto, por exemplo. Então, já é mandatório que se faça a densitometria e os exames de cálcio, hormônios, para ver se não tem uma disfunção ali. As pessoas que tenham, por exemplo, menopausa precoce por um ou outro motivo, também tem que fazer um acompanhamento para ver se essa saúde óssea está boa ou não. Então, isso depende. É assim, mais ou menos, a densitometria funciona assim. Até 10% era considerada normal, de perda óssea. De 10% a 25% entra na osteopenia. Acima de 25% de perda de massa óssea já é osteoporose. E alimentos como café, por exemplo, podem dificultar a absorção de cálcio? O café prejudica, sim, ele pode levar à osteoporose. Como você falou, ele prejudica a absorção e o metabolismo do cálcio no organismo. Então, ele é um fator que pode levar, se muita quantidade, muito tempo, pode levar à osteoporose. Uhum. Bom, e o senhor falou também que setembro é um mês dedicado também às doenças reumáticas. Que doenças são essas, doutor? Quais as principais? Antes de falar isso, nosso grupo, né, de Comissão de Osteoporose e Sociedade, eu sou um dos editores, nós vamos lançar um livro agora, em Belo Horizonte, de 19 de maio, no Congresso, só sobre osteoporose, os avanços na osteoporose, para que os estudantes, os experts dessa área também se preocupem com isso. Bom, em relação à campanha no dia 1º de abril, é para conscientizar a população de que as doenças reumáticas são importantes, tem um alto grau de afastamento de trabalho, um alto grau de afastamento social, afastamento que pode provocar também muito tempo, por exemplo, se for tratado, afastamento que leva ao impacto socioeconômico dos governos, né? Então, essa conscientização é no sentido de você, por exemplo, se tiver uma dor articular, lesões de pele, queda de cabelo, fraqueza muscular, dores articulares, falta de apetite, emagrecimento, lembrar o seu médico, ao seu clínico, ao seu especialista de outra área que não reumatologista, aquilo não poderia ser uma doença reumática, porque, lógico, nós temos que fazer os diagnósticos diferenciais entre todas as doenças. Então, de qualquer maneira, é para nós fazermos uma conscientização de um diagnóstico bem inicial, um tratamento precoce para não lesionar os órgãos das pessoas.
Certo. Mas quais são as principais doenças reumáticas que a gente tem que pensar no dia a dia e cuidar melhor? Luciana, de maior prevalência e incidência é a osteoartrite ou artrose. Ela degenera a cartilagem, leva à diminuição de espaço das articulações, aí depende, porque isso é o fator genético também, pode ser joelhos, coluna, as mãos, as coxas femorais, e se não tratada, se não prevenida, levam a próteses, né, cirurgias de troca de articulações. Então, é muito mais fácil, barato e melhor, não tem dor, você fazer uma prevenção. Então, a osteoartrite é que tem maior prevalência e incidência, mas temos outras, né, como a espondilite anquilosante, temos o lúpus eritematoso sistêmico, as vasculites de um modo geral, a esclerodermia, que atinge muito pele, e outras tantas, né? São catalogados mais de 100 tipos e subtipos de doenças reumáticas. Então, e nós estamos agora preocupados com as chamadas doenças raras, né? Amiloidose, sarcoidose e outras doenças que são chamadas órfãos, que não tem um médico que trata. Então, o reumatologista está tratando essas doenças chamadas raras. Então, logicamente, que é uma gama de sintomas, mas lembrar sempre que se aquilo, puxa, mas isso aqui não é uma doença reumática, não é um reumatismo. Certo. Doutor, fala um pouquinho mais sobre o livro, que o senhor disse que vai ser lançado, então, agora em setembro, né? O livro, ele é um livro técnico ou também pode ser lido pela população geral, entendido aí pelos leigos? Então, assim, nós orientamos que os leigos possam entrar no site da sociedade, né, reumatologia.org.br, ou no Reumatologista, que é mais para leigo mesmo, lá tem as cartilhas. E tem no site as cartilhas também, tá? As cartilhas são bem tranquilas, são para as pessoas entenderem mais fáceis, bem clara para as pessoas, uma linguajar bem tranquilo, né, com figuras e tal. Então, reumatologia.org.br, que é o nosso site, e o Reumatologista. Aí sim, tem entrevistas, tem orientações em todas as doenças reumáticas, e vocês podem fazer perguntas também, né? E elas serão respondidas de acordo, às vezes são muitas perguntas, às vezes de acordo com o tempo, às vezes demora um pouquinho de 2, 3 dias, mas serão respondidas, né? Bom, essa é a parte que a gente orienta. Esse livro que nós estamos fazendo realmente é um livro técnico e que nós descrevemos desde a parte genética, a parte de comprometimento de familiares, de metabolismo, de tratamento. É um livro que deve ter umas 300, 400 páginas e que está sendo formatizado e quase a partir da semana que vem vai ser impresso. Então, será lançado no Congresso dia 19 de setembro em Belo Horizonte durante o nosso Congresso. Ele reúne vários especialistas de várias universidades e que trabalham muito com osteoporose, como nós trabalhamos. Doutor, como a população está vivendo mais, né? A população está ficando mais velha, é inevitável que as pessoas desenvolvam a artrose? Desculpe, a osteoporose? Exatamente. Vivendo mais, logicamente, que vai se gastando mais, né? Como eu falei, o olho, o ouvido, a pele, os movimentos, o osso também vai se desgastando, por mais que você faça a prevenção, né? Então, logicamente que a preocupação é maior, a população está ficando vivendo mais e ficando mais idosa, né? Não dizendo que ela seja com a maior capacidade que antigamente. Né? As pessoas hoje com 60, 70 anos, até 80 anos, têm muita atividade, fazendo atividade física, atividade intelectual, atividade social. Isso é muito importante. Então, essas pessoas, independente disso, né, nós todos temos um gasto, né, dos nossos órgãos, de modo geral. E o osso também. Então, é importante que as pessoas vejam sua saúde óssea. E vejo sempre fazendo, depois, por isso que nós falamos, depois dos 60 anos, depois da menopausa, sempre fazer a densitometria. A densitometria óssea tem que ser feita de quanto em quanto tempo? Isso vai depender também se é um grande perdedor de cálcio ou um grande perdedor de massa óssea, um pequeno perdedor. Então, por exemplo, se normalmente, Luciana, em torno de 1 ano, tá?
Mas se a gente vê que ela perde de um ano para outro muita massa, aí podemos fazer a cada 6 meses, mas também com os marcadores de formação e de destruição óssea que nós temos no sangue. Podemos acompanhar esses pacientes com marcadores que podem formar o osso, como a osteocalcina, ou como destruidores do osso, como o CTX, que podem ser os que a gente acompanha esses pacientes. Entendi. Doutor, muito obrigada. Mais alguma consideração? Não, só lembrar que são 16 estados, normalmente são nas capitais e no Distrito Federal, essa conscientização, mas importante que ela vai atingir todos os órgãos, né, de imprensa dos estados, todos os estados que estão envolvidos, e também as redes sociais nossas. E só lembrando, então, que as doenças reumáticas, desde que sejam prevenidas e tratadas desde o início, elas têm uma boa evolução favorável, e que a pessoa tem uma boa qualidade de vida. Então, não deixe de prestar atenção nisso. E lembrando mais uma vez, entre no @reumatologista, @reumatologista, que é o nosso o Instagram, que pode orientar vocês sobre essas doenças. Eu agradeço, muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigada. Nós conversamos no CBN Saúde de hoje com o reumatologista Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, um maringaense na Sociedade Brasileira de Reumatologia, na presidência, falando então sobre o Congresso Brasileiro de Reumatologia, que será em setembro, e sobre então os cuidados, a prevenção da osteoporose e outras doenças reumáticas. Agora, 11h20.